CRPcast. Você está ouvindo o CRPcast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Reconhecendo a proporção avassaladora da emergência climática que todo o estado do Rio Grande do Sul vem vivenciando desde o final de abril, o Conselho Regional de Psicologia compôs um plano de orientações à categoria. Este conteúdo tem como propósito subsidiar as ações de assistência às vítimas e orientar a população de uma forma geral. A organização da Comissão Ecologias, Emergências e Desastres, a promoção de rodas de orientação com o objetivo de instrumentalizar psicólogas que estavam atuando junto às vítimas das enchentes, a realização de webinários abertos a toda a categoria e sociedade sobre diversos conceitos relacionados à atuação da psicologia em emergências e desastres, a produção de materiais de orientação e atendimento a diversas demandas da mídia nacional foram algumas das ações do CRPRS. Neste episódio, queremos destacar a atuação do Conselho Regional de Psicologia diante das enchentes e suas consequências. Convidamos o jornalista Thomas Edson Silveira Rodrigues, coordenador de comunicação do CRPRS, a mediar a roda de conversa, com a participação da conselheira presidenta do CRP, Miriam Cristiane Alves, da conselheira tesoureira Maria Luísa Dielo e da psicóloga fiscal do CRPRS, Flávia Cardoso de Matos. Sejam todas, todos e todos bem-vindos. Eu sou Thomas Edson, coordenador de comunicação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Sou um homem negro, de barba e bigode, com cabelos crespos presos para o alto. E farei a mediação dessa roda de conversa que tem como objetivo falar sobre a atuação do CRP na catástrofe do Rio Grande do Sul. Eu inicio, então, já fazendo a primeira pergunta à presidenta do Conselho Regional de Psicologia, Miriam Cristiane Alves. Quais foram as principais medidas tomadas pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul diante desta catástrofe sem precedentes que atingiu o nosso estado? Então, olá, Thomas. Prazer estar aqui contigo, mais Maria Luísa e Flávia nessa roda de conversa no nosso podcast. Sou uma mulher negra de cabelos crespos, na altura dos ombros, uso óculos de armação bordô. Neste momento estou com uma camisa meio alaranjada e um batom em tons avermelhados. Quando tu me pergunta isso, né, Thomas, sobre as medidas tomadas pelo Conselho de Psicologia, acho que é importante a gente fazer um percurso histórico, mas de um tempo assim também curto, que é como o nosso conselho já vem atuando em emergências e desastres desde a Boate Kiss, por exemplo, onde lá naquela época, embora a gente não vai tratar disso, mas só para salientar que lá naquele período, o Conselho Regional de Psicologia teve uma atuação fundamental junto com o comando que foi se organizando no processo para o cuidado das pessoas e das famílias vitimadas, enfim, pelaquela tragédia da Boate Kiss. E da mesma forma, com as enchentes e as inundações que assolaram o Rio Grande do Sul, o CRPRS também tem tido um papel fundamental, principalmente na orientação da nossa categoria profissional, para que as pessoas envolvidas em todo esse processo tenham um cuidado de qualidade, um cuidado qualificado dentro deste contexto. Então, eu diria que a nossa autarquia, pensando este processo, né, no dia 1º de maio,
Dia Mundial do Trabalho, nós iniciamos o nosso trabalho no Conselho de Psicologia, já conversando, né, na diretoria da necessidade de retomarmos as ações com maior força do nosso GT em emergências e desastres. Embora esse GT já estivesse atuando desde as enchentes e inundações de setembro do ano passado. Então, em setembro do ano passado, nós formamos o GT em emergências e desastres, que naquele período também atuou em orientações, com estratégias de orientações para a nossa categoria, continuou desenvolvendo ações de orientações para a categoria nesse curso, e no dia 1º de maio nós assumimos novamente, enquanto GT, aí, um protagonismo importante para reorganizar as nossas ações a partir daquilo que se colocava em nossa frente. E já no dia 2, então, a diretoria e o GT se reúnem com a Secretaria de Saúde do Estado, porque sabíamos que as psicólogas, os psicólogos iriam nos procurar no sentido de se colocarem para o voluntariado. E como entendemos que o Conselho não deve ou não seria a nossa função precípua encaminhar, né, as ações diretas do voluntariado, ou seja, da assistência, nós reunimos com a Secretaria de Saúde do Estado para, com a Secretaria de Saúde do Estado, organizarmos como seria, né, esse cadastramento do voluntariado. E aí Maria Luísa, Diego reúnem, né, com representantes da Secretaria de Saúde do Estado, e onde a gente tem a nossa primeira ação, que é poder organizar o cadastramento das psicólogas, dos psicólogos que estavam se colocando à disposição na ação voluntária. Acho que é importante destacar isso, porque num primeiro momento a compreensão, né, da sociedade é que nós, conselhos, vamos atuar diretamente na assistência. E aí a gente fez um exercício importante de mostrar qual era o nosso papel enquanto autarquia, que era de orientar a categoria. E aí construímos um conjunto de dispositivos de orientação, dentre os quais eu vou destacar 3 aqui. Um deles foi os webinários. Nós tivemos até ontem 12 webinários, está chegando aí a 2.300 participações nesse conjunto de webinários que nós desenvolvemos. Já realizamos 16 rodas de orientação, com mais de 300 pessoas participando. Das rodas de orientação são exclusivamente para psicólogos e psicólogas que estão atuando no cuidado das pessoas, sejam as pessoas abrigadas, sejam as pessoas que estão trabalhando no cuidado, né, da população ou que trabalharam no resgate. E agora a gente começa um terceiro processo de rodas de orientação, porém territorializadas. Faremos 7 rodas de orientação territorializadas, onde queremos também dialogar com, no mínimo, 300 psicólogas no conjunto do nosso estado. E por que eu destaco essas ações? Porque a nossa função é poder orientar a nossa classe profissional, a nossa categoria profissional, para que a população receba uma assistência de qualidade a partir das necessidades que se colocam para a psicologia brasileira, para a psicologia do Rio Grande do Sul, como algo importante. E se a gente for olhar para a nossa formação, nós não temos nos nossos currículos, de um modo geral, uma disciplina que trate de psicologia ou gestão de riscos em emergências e desastres. Essa pauta, esse tema, quando ele está na nossa formação, ele dialoga com algumas disciplinas como políticas públicas, algumas disciplinas como psicologia social, e nós então não temos uma formação com subsídios para, num contexto como esse, onde a resposta precisa ser imediata e os psicólogos, psicólogas precisam estar preparados para essa resposta. Então, a nossa atuação foi muito no sentido de poder subsidiar a categoria profissional para que o atendimento, o acolhimento, o cuidado das pessoas fosse proporcionado com a
maior qualidade possível. Bem, Thomas, ainda sobre as ações que o Conselho de Psicologia vem desenvolvendo, eu quero dar destaque para o projeto Saúde Mental em Cena, com a doutora Rosângela. É importante dizer que o artista Índio Bem, a partir de sua equipe, nos procurou o Conselho de Psicologia para construirmos uma parceria. E na reunião, nas diversas reuniões institucionais que nós realizamos, uma foi com a produtora do artista, e nessa reunião nós construímos esse belo projeto Saúde Mental em Cena com a doutora Rosângela, que o propósito é orientar a categoria, ou seja, aquilo que é um dos grandes objetivos da autarquia, porém desde o lugar da arte, da poesia, do humor. Também entendendo que nós podemos falar daquilo que é sério, daquilo que é importante, dar a informação qualificada, tanto para a categoria profissional quanto para a sociedade, de uma forma tranquila, bem-humorada, artística. E aí eu quero destacar a importância dessa parceria com a doutora Rosângela. E, além disso, pensando nas relações institucionais, também a importância das nossas conversações com o Conselho Federal de Psicologia. Quero aqui destacar como o nosso CRP foi recebido na APAF. O que é a APAF? É a Assembleia de Políticas de Administração e das Finanças do Sistema Conselhos. Sistema Conselhos que constitui todos os CRs mais o CFP. E antes dessa Assembleia, nós tivemos uma reunião de presidentas e de tesoureiras, onde um turno inteiro foi destacado para pensarmos e deliberarmos algumas ações importantes sobre a situação do Rio Grande do Sul, mas também pensarmos os desastres, as calamidades que ocorrem no Brasil afora. As emergências e desastres é uma pauta nacional. Em alguns estados, o que se destaca é a seca. Em outros estados, o que se destaca é o modo como as mineradoras, por exemplo, vêm destruindo grandes cidades ou pequenas cidades, de grandes estados da nossa federação. Assim como em outros, também temos as cheias. Enfim, a pauta das emergências e desastres é algo que interessa a toda a categoria profissional no nosso país. E a psicologia brasileira precisa tomar esse tema não apenas no momento do desastre em si, mas discutindo as ecologias. E que logo mais a Maria Luísa vai poder falar um pouco mais sobre isso e como nós estamos pensando isso no nosso próprio Conselho Regional e como queremos e estamos já articulando com o conjunto dos sistemas conselhos. E nessa reunião de presidentas e tesoureiras, nós deliberamos, por exemplo, um encontro do sistema conselhos, onde nós vamos discutir e encaminhar ações concretas sobre ecologias, emergências e desastres para as diferentes regiões do país, para os diferentes CRs de nosso país, na perspectiva de produção de planos de contingência, na perspectiva de construir planos que sejam aí comuns, um plano comum para o sistema conselhos, mas planos específicos, territorializados, considerando a realidade de cada CR. E aí a gente deixa aqui já um agradecimento ao Conselho Federal de Psicologia e ao conjunto dos CRs que estão desde o início colaborando com o nosso CR na nossa atuação, nas respostas necessárias à categoria e à sociedade. Logo no início, quando começou as chuvas, enchente, foram realizadas uma série de reuniões com órgãos governamentais. Eu gostaria que a senhora nos destacasse a importância, então, dessas parcerias, desse encontro com os órgãos governamentais. Então, Thomas, pensar gestão de risco, emergências e desastres, não é possível fazer um processo de gestão num contexto como esse, de forma isolada, de forma fragmentada. Ao contrário, as diferentes instituições que constituem a nossa sociedade precisam
precisam constituir o que a gente chama de um comando único. E como a gente vive, né, ainda um desastre sociopolítico-ambiental que afetou praticamente todo o nosso Estado, o Estado é que precisaria estar nesse comando. E, obviamente, que era com o Estado que, num primeiro momento, nós deveríamos nos dirigir para compor, inclusive compor este comando único, compor as ações que este comando único iriam produzir. Isso é fundamental na gestão de emergências e desastres. Se cada instituição fizer ações isoladas, o caos, né, pode ser muito maior. A tragédia pode ser muito maior. E a gente pode produzir tragédia em cima da tragédia. Então, dialogar com a gestão do Estado, assim como gestão dos municípios afetados, nós entendemos desde o princípio que era nossa tarefa enquanto autarquia também. E nos colocamos à disposição da Secretaria de Saúde do Estado, tanto que hoje nós estamos compondo, né, o Comando Único, que é o COI, e especificamente o COI da Saúde, que é para, neste momento, pensar o processo de reconstrução da atenção psicossocial no nosso Estado. A pauta da saúde mental, ela está em evidência, porque sabemos de todo o sofrimento produzido a partir desse desastre e todo o sofrimento que foi, inclusive, ou as vulnerabilizações que foram ampliadas a partir desse desastre. E não tem como cuidar, né, das pessoas lá no território se a gestão de todo esse processo não estiver concatenada, articulada, em conversação com ações que elas se complementem. Não estamos no momento de disputar espaços e ações, ao contrário. Este é o momento de que toda e qualquer ação ela precisa se complementar. E o nosso fim é sempre o cuidado da população e da sociedade. Então, Thomas, não é possível pensar em gestão de riscos, em emergências e desastres, sem que isso não passe pela institucionalidade de um comando único, onde o governo do Estado, o governo federal, governos municipais e as autarquias, por exemplo, os diferentes conselhos de classe, como o nosso, como o CRPRS, possam colaborar, mas sempre em articulação. Então, obrigado, presidenta Miriam. Então, compondo essa roda de conversação, tem como objetivo falar um pouco sobre a atuação do CRP, no contexto das emergências e desastres, né, na catástrofe do BRS. Eu vou conversar agora e direcionar a próxima pergunta para a coordenadora técnica política, Flávia Matos. Diante desse cenário, né, surgem inúmeras dúvidas, né, dos profissionais em relação a como atuar, enfim, uma série de dúvidas, né, nesse momento de catástrofe. Eu queria que tu falasse para nós, Flávia, quais as dúvidas de atuação profissional mais recorrentes que a categoria trouxe para o CRP neste momento. Thomas, muito obrigada. Cumprimento também colegas, Miriam, presidenta, Maria Luísa, agradeço por esse espaço de troca e de poder pensar sobre as nossas ações nesse contexto. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, castanhos, ondulados, que nesse momento estão soltos, e visto um vestido floreado, sem mangas, porque, enfim, hoje faz um dia de bastante calor em Porto Alegre. Thomas, em relação às principais perguntas que a categoria nos direcionou nesse período, elas foram acontecendo em diferentes tempos. Como a presidenta Miriam mencionou, no primeiro momento do desastre, as perguntas que nós recebemos volumosamente eram em relação ao cadastramento dos voluntários aos abrigos. Como era feito esse cadastramento, quem era responsável por isso, de que forma esse cadastramento podia ser feito, que foi esse momento, então, que se compôs essa ação junto à Secretaria Estadual de Saúde, que é a responsável por esse gerenciamento dos equipamentos e dos voluntários que estavam se disponibilizando. Em seguida, nós recebemos também muitas dúvidas, não só aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro, sobre as possibilidades e impossibilidades de atendimento online no contexto de emergências e desastres. Foi um tema bastante polêmico, que nós fizemos uma série de orientações nas rodas, nos webinários, também em vídeos específicos sobre isso que circularam nas nossas redes sociais. Tivemos também dúvidas sobre encaminhamentos
para a rede de serviços, né, dos municípios, alguns municípios muito atingidos. Então, os profissionais que estavam nos abrigos, quando identificavam alguma situação que demandasse uma atenção especializada, não necessariamente eles tinham as informações dos equipamentos que estavam funcionando, de como estavam funcionando. Então, também nos acionaram para verificar questões de saúde mental, às vezes, enfim, né, de assistência, outros direitos que a população precisava buscar e não sabia exatamente onde. Recebemos dúvidas sobre registro documental, se devia ser feito registro documental nos abrigos ou não, se esse registro deveria permanecer com os próprios profissionais, se devia ser direcionado a algum equipamento da saúde, se ficaria sob gerência da coordenação do abrigo, também falamos bastante sobre isso. Recebemos dúvidas sobre práticas de ensino e estágio em psicologia nesse contexto, né? Desde estágio dentro dos abrigos, estágio online, as disciplinas de psicologia que foram suspensas temporariamente, se poderiam ser retomadas ou não. Muitas dessas perguntas extrapolando a competência do Conselho Regional de Psicologia e regradas pelo Ministério da Educação, mas de toda forma a gente auxiliando a categoria a pensar sobre esses limites. E também recebemos, conforme passa aquele momento inicial de uma movimentação muito forte e vão se desligando alguns voluntários e permanecendo alguns, começam a aparecer questões mais complexas da gestão dos abrigos, de violências, vulnerabilizações que vão aparecendo, e aí, novamente, né, de uma necessidade de encaminhamentos para o sistema de garantia de direitos, proteção dessas pessoas e da forma como o nosso estado foi tomado, né? Mais de 95% dos municípios atingidos, muitos equipamentos comprometidos. O Conselho foi muito demandado, de uma forma geral, como um organizador de informações pela categoria, né? Então, auxiliar a categoria a buscar as informações para poder auxiliar a população atingida. Então, o Conselho, ainda que algumas dessas informações não fossem da nossa competência, a gente vem auxiliando, e estamos ainda fazendo isso, né? A gente vem auxiliando a categoria a fazer esse mapeamento de informações, entendendo que o acesso a informações corretas é fator de proteção numa emergência, num desastre, num cenário de crise. Então, em linhas gerais, foram essas as perguntas que nós mais recebemos, Thomas, nesses primeiros momentos do desastre. Flávia, na tua fala, tu falaste sobre competência, né? O que competia ao Conselho, né, neste momento. Então, eu te pergunto, se pudermos dizer qual o papel de um conselho profissional, como o CRPRS, diante de um cenário de emergências e desastres. Perfeito, Thomas. Das funções precípuas do Conselho Regional de Psicologia, a que mais se aplica a esse cenário de crise é, sem dúvida nenhuma, a de orientação. Orientar a categoria sobre limites técnicos, limites éticos, sobre as adequadas maneiras de atuar num contexto desses, de forma a não gerar iatrogenia, de forma a não produzir novas crises, não produzir o que a gente chama de desastres dentro de um desastre, né? Tragédias dentro de uma tragédia. Então, o nosso principal papel nesse momento foi de orientar a categoria e, como eu falava anteriormente, também de articular a categoria a todo esse sistema, como a presidenta Miriam traz, precisa operar em conjunto. A gente tem os órgãos governamentais da administração direta e indireta e a sociedade civil atuando em conjunto, buscando objetivos comuns. Isso inicia de forma mais desordenada e, aos poucos, tem que ir se organizando e buscando os mesmos objetivos. Então, o Conselho também teve um papel fundamental na articulação da categoria. Por exemplo, aos equipamentos da rede de atenção psicossocial, à Secretaria Estadual de Saúde, como já foi mencionado, à Força Nacional do SUS, ao Ministério da Saúde, aos municípios, aos abrigos, às instituições de ensino superior, às ações de voluntariado, sejam de ordem individual, sejam de ordem institucional, coletiva, e aí falo do Rio Grande do Sul e do Brasil todo. Houve uma comoção muito grande, então o Conselho foi muito contatado para divulgar e viabilizar, auxiliar ações de amparo à nossa população, nem todas aplicáveis naquele momento da nossa crise, nem todas viáveis naquele momento. Então, essa articulação a todo esse conjunto de atores da nossa sociedade, o Conselho acabou ocupando esse lugar de organizador da categoria, né, e de organizador das informações atinentes aos serviços psicológicos nesse momento.
Agradeço as respostas, Flávia. E a próxima pergunta, então, eu direciono para a conselheira tesoureira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Maria Luísa Diel. Maria Luísa, seja bem-vinda. Obrigada, Thomas. Dirijo a minha saudação a você, a Miriam, a Flávia, que compõem esse espaço de conversação, e também a quem estiver acessando esse podcast. Sou Maria Luísa Diello, conselheira tesoureira, uma pessoa surda, uso aparelho auditivo e, por sua vez, uso também fone apropriado à minha deficiência, uso óculos, sou uma pessoa grisalha e sapatão. Maria Luísa, sim, uma das questões que surgiram para nós sobre como é que seria a atuação do Conselho Regional de Psicologia em relação aos profissionais, as psicólogas e psicólogos que foram diretamente atingidos, né, pelas enchentes. Então, a pergunta é a seguinte: que medidas estão sendo pensadas pelo CRP para minimizar o impacto sofrido pelas psicólogas e psicólogos? Então, Thomas, o primeiro ponto já foi colocado pelas gurias, que é a questão da garantia do processo de orientação para a categoria, né? Eu acho que esse é o primeiro acolhimento que se faz no sentido de fortalecer a categoria com informações e orientações para a atuação nesse cenário tão difícil que vivenciamos nos últimos 2 meses. O segundo ponto, nós disparamos já nos primeiros dias do evento, disparamos um mapeamento para identificar os profissionais, as profissionais diretamente atingidas, né? Esse mapeamento foi acessado, respondido por mais ou menos 260 psicólogas e psicólogos, né? Então, sabemos que é um número pequeno frente à grande quantidade de profissionais que podem ter sido atingidos e que acabaram não acessando esse mapeamento, né? Também considerando que é um evento que, em maior ou menor grau, atingiu quase todos os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, entendemos que esses danos eles são mensuráveis diretamente para quem teve perdas mais pontuais, né? Perda de suas casas, de material de trabalho, espaço de trabalho, perdas materiais, e também aquele efeito indireto que atinge boa parte da categoria, que é da ordem econômica, financeira, social, política, de toda a ordem, que de uma ou de outra forma atinge a categoria, que nós não temos como mensurar de forma direta, né? Então, a partir desse mapeamento, com esses dados que temos disponíveis, também a partir dos contatos feitos diretamente com o Orientec, a área técnica já está realizando a orientação dirigida para a categoria e estamos compondo, organizando ações mais pontuais de atenção à categoria atingida. Além disso, é importante destacar, Thomas, que a psicóloga ou psicólogo atingido, ela é uma cidadã como todas as demais pessoas do Estado. Então, nesse sentido, todo psicólogo, toda psicóloga pode acessar os benefícios constituídos para a população no geral. Temos benefícios federais, benefícios estaduais e benefícios também municipais, que dependem de como cada município se organizou nesse sentido. Então, esses benefícios podem ser acessados, devem ser acessados enquanto psicóloga, psicólogo, cidadão do nosso Estado. O outro aspecto que se refere à autarquia especificamente, que diz da questão da anuidade, para o ano de 2024, e como somos uma autarquia, é importante dizer que não podemos decidir por uma renúncia fiscal sem embasamento legal e formal, né? Então, realizamos esse movimento já de imediato no sentido de garantir para 2024 a prorrogação do pagamento da última parcela, que era 25
incenda no mês de maio, que foi o mês de início e de maior intensidade do cenário de emergência e desastre. Então, prorrogamos por 3 meses, ficando definido como data limite de pagamento para setembro de 2024, com possibilidade de uma nova prorrogação. Para o ano de 2025, já estamos compondo também as medidas de desconto e de ampliação do parcelamento para o pagamento da anuidade do próximo ano, né? Além disso, vamos ter a Assembleia Geral Ordinária em agosto para definir o valor da anuidade para 2025, e a ideia da gestão é não agregarmos ao valor nem o INPC do período, né? Então, pretendemos propor na Assembleia, e esperamos que a categoria aprove, de não termos um aumento da anuidade para 2025 e, além disso, então, definirmos valores de desconto e de ampliação do parcelamento. Ainda direcionando, então, as perguntas para a conselheira tesoureira Maria Luísa Diello. Maria Luísa, as ações do Conselho elas estiveram inteiramente ligadas, né, ao grupo de trabalho, né, o antigo, então, grupo de trabalho Emergências e Desastres, que agora, então, se tornou uma comissão permanente, né, a Comissão Ecologias, Emergências e Desastres. Eu queria que me falasse um pouquinho sobre a importância de criar esse espaço de conversação dentro do Conselho. Então, Thomas, essa é uma questão que num primeiro momento pode parecer só uma mera mudança de nomenclatura, né? E, na verdade, não se trata disso. Quando nós constituímos o GT de Emergências e Desastres, ele visava o trabalho pontual com uma situação pontual. Tivemos já, como a Miriam mencionou, a situação da Boate Kiss em 2013, isso já tem 11 anos, né? Tivemos outros eventos climáticos, e no ano passado tivemos a situação ocorrendo em setembro e em novembro, numa escala significativamente menor do que os eventos deste ano. Quando se apresentam os eventos desse ano, isso traz junto também a necessidade de nós pensarmos ações mais perenes e ampliadas com relação à atuação do Conselho Regional de Psicologia frente ao cenário de emergências e desastres. Com isso também, agregamos a essa designação dessa comissão a perspectiva de pensar as ecologias. Quando nós falamos de ecologias, nós não estamos falando somente da natureza, da questão ambiental. Nós estamos falando de como se constituem os processos de relação humana com o meio em que vivemos. A psicologia precisa estar muito mais atenta a isso, precisa estar pensando muito mais essas questões. Então, por isso também, dentre outros aspectos, transformamos o que era o GT de Emergências e Desastres, transformamos na Comissão de Ecologias e Emergências e Desastres. Isso traz, na sua esteira, toda essa preocupação com o redimensionamento da psicologia brasileira. A partir desses eventos de 2024, que esperamos que não tenhamos outros, né? A partir desses eventos, se amplia o olhar dirigido para a composição teórica, técnica e para a atuação da psicologia no Brasil. Então, isso nos coloca a pensar com todo o sistema conselhos, com a sociedade e também com as instituições de formação, e a Miriam já trouxe esse aspecto na sua fala, né? Nos coloca a pensar, a redesenhar, a redimensionar a psicologia brasileira, né? Além disso, essa comissão também amplia a participação do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul nas ações também mencionadas por Miriam, nas ações de reconstrução e redimensionamento da rede de atenção psicossocial no Rio Grande do Sul.
Então, para isso, já estamos compondo com o Sistema Conselhos, desde o início do mês de maio, a organização de algumas ações mais pontuais, seja a produção de um protocolo para o Sistema Conselhos, e quando eu falo em Sistema Conselhos, é importante dizer aqui, para quem esteja nos ouvindo, que se trata dos 24 Conselhos Regionais de Psicologia, mais o Conselho Federal. Então, estamos já compondo a ideia de se produzir um protocolo para o Sistema Conselhos para atuação nas situações de emergências e desastres. Já estamos também organizando a produção de um plano de contingência local para o nosso regional, e isso vai ser feito também por todos os demais 23 regionais de psicologia do Brasil e também o federal, também o Conselho Federal. Já estamos compondo o redimensionamento, a atualização da referência técnica do CREPOP, né? Já estamos desenhando as ações para essa atualização da referência técnica. Estamos compondo também o processo de mobilização das instituições de ensino, como já citado também pela Miriam, para estar agregando em seus currículos a pauta de ecologia, de emergências e desastres, para que isso faça parte efetivamente da formação da categoria que está em processo de formação. E estamos compondo também o desenho para a constituição de um fundo de contingência para o Sistema Conselhos para atender as situações de emergências e desastres, e é o que vai garantir ações mais pontuais no que se refere à questão do pagamento de anuidade, outros aspectos que envolvem o orçamento dos regionais e do federal nas situações de emergência e desastre, né? Todas essas questões, elas estão sendo desenhadas considerando que as situações de emergências e desastres, elas estão acontecendo e, pelas projeções técnicas, elas vão acontecer muito mais, não só no cenário brasileiro, mas também em escalas planetárias, né? Então, precisamos olhar para essas questões de uma forma mais objetiva, de uma forma mais pontual. Estamos fazendo isso e estamos desenhando também com a constituição dessa comissão, então, um trabalho perene. Ele deve acontecer permanentemente e não somente nas situações pontuais de emergência e desastre. Obrigado, conselheira Maria Luísa. Então, neste episódio, nós estamos conversando sobre a atuação do CRP na catástrofe do Rio Grande do Sul. Já falamos sobre a atuação, né, as ações promovidas pelo Conselho para cumprir as funções precípuas da instituição. Falamos também sobre as principais dúvidas, né, de atuação profissional neste contexto, sobre a importância da Comissão de Ecologias e Emergências e Desastres, e também, né, quais ações o Conselho está prevendo para minimizar o impacto sofrido pelas psicólogas e psicólogos que foram atingidos pelas enchentes. Falamos também da importância de manter a categoria informada, né, neste contexto, e aí o setor de comunicação ele realizou uma retrospectiva das principais ações realizadas pelo Conselho, né? Então, o setor de comunicação, a partir, né, dessa parceria entre a diretoria, a área técnica, a área administrativa, nós buscamos, então, informar da melhor forma possível a categoria, né, em relação ao contexto de emergência e desastre. Então, para você ter uma ideia, a partir do dia 2, já, né, no início das chuvas, nós produzimos, né, um espaço onde nós iríamos, então, inserir todos os conteúdos e informações pertinentes para o momento. Então, nós criamos no site do CRPRS um espaço dedicado a unir todos os materiais, né, importantes, né, para a categoria neste momento. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. O endereço é crprs.org.br/eventos climáticos. Também iniciamos uma produção de vídeos com o objetivo de orientar
O primeiro vídeo ele teve o posicionamento do CRP em relação a esse contexto, né, na figura da presidenta Miriam. Depois nós iniciamos mais edições e produção de outros vídeos com o objetivo de orientar a categoria a partir das principais dúvidas que a área técnica vinha nos trazendo, né? As principais dúvidas também que surgiram nas redes sociais do Conselho. Então, para cada uma delas, ou as que tinham o maior número de inquietações, vamos dizer assim, da categoria, nós produzíamos um vídeo, então, para orientar, né, as psicólogas. Foram 6 vídeos no total, foram vídeos que somaram mais de 600 mil visualizações. E aí, neste link, eventos climáticos, que ainda está disponível no site do Conselho, que a gente segue colocando informações, foi um link que possibilitou que a gente colocasse todos os materiais de orientação para atuação em emergências e desastres. Então, tem referências técnicas, cartilhas, cursos, materiais audiovisuais para instrumentalizar a categoria na atuação e no campo das emergências e desastres e nos primeiros cuidados psicológicos. Então, são mais de 22 publicações. Para isso, também já citado pela presidenta Miriam, né, nós fizemos essa parceria com o humorista Andrew Bain, que possibilitou que a gente levasse essa informação mais técnica em um outro formato da categoria. Foram vídeos que também tiveram uma grande aceitação da categoria e do público em geral e somaram mais de 700 mil visualizações. De modo geral, então, a comunicação ela atuou, né, para manter a categoria bem informada neste contexto. Então, chamamos agora nosso último bloco, né, de questões aqui dessa roda de conversa, e aí eu chamo a presidenta do Conselho, então, Miriam Cristiane Alves, para fazer as suas considerações finais. Obrigada, Thomas. Acho que para a gente ir fechando ou abrindo, né, outros círculos de discussão, de conversação sobre esse tema, eu queria destacar aqui a importância da gente olhar para esse tipo de desastre que estamos vivenciando no Rio Grande do Sul, não apenas como um desastre ambiental. Já temos aí um consenso na comunidade acadêmica de trabalhar com o conceito socioambiental, de desastre socioambiental, considerando toda a intervenção humana para que o clima produza esses efeitos que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul. Mas também queremos destacar o papel político, também de decisões políticas, de políticas ambientais tardias e permissivas que têm gerado a exploração irracional dos recursos naturais, fragilizando territórios, fragilizando nossos rios, né? Em especial territórios já vulnerabilizados. E por isso tudo, o Conselho Regional de Psicologia tem trabalhado com um conceito de desastres sociopolítico-ambientais. Acho importante trazer isso aqui, Thomas, inclusive para dizer que o Conselho também produz conhecimento pelo acúmulo da nossa experiência. E queremos convidar psicólogas e psicólogos que queiram continuar essa conversação conosco, que cheguem, que componham a nossa Comissão de Ecologias, Emergências e Desastres. Quero agradecer a todas as pessoas que nos ouviram até aqui e colocar o nosso conselho sempre à disposição de todos aquelas que queiram construir coletivamente conosco as melhores estratégias, as melhores saídas, aquilo que possa, de fato, acolher a categoria e a população. Muito obrigada. Convido agora, então, a coordenadora técnico-política, Flávia Matos, para fazer as suas considerações finais. Agradeço, Thomas, agradeço as pessoas que nos ouviram nesse podcast tão importante. Gostaria de dizer, então, que diante de um evento tão triste como esse que nos acometeu e ainda está nos acometendo, a gente precisa compreender que é um acontecimento que marca a história do nosso estado, a história do nosso país e também a história da psicologia brasileira. E que agora nós entraremos na fase de reconstrução
e que essa reconstrução não é apenas do que havia antes, é uma reconstrução de novas realidades sociais e novas realidades profissionais também. Que a partir daqui a gente faz novos pactos a partir dessa construção coletiva que nós tanto falamos nesse episódio, e a gente passa a construir então uma psicologia diferente, né? Não tem como a nossa profissão não ser afetada por eventos como esse. Então, se antes o tema da gestão de riscos, emergências e desastres era disciplina facultativa nas graduações em psicologia, ela passa a se tornar um espaço permanente de discussão na academia, nos conselhos, né, em todos os cenários de atuação profissional da psicologia. Então, convido a categoria a compor com os conselhos, com as instituições de ensino, com os órgãos públicos, essa reconstrução da nossa sociedade e da nossa profissão para uma nova realidade melhor que a anterior. Obrigada. Convido, então, a conselheira tesoureira Maria Luísa Giello para fazer as suas considerações finais. Obrigada, Thomas. Quero, para finalizar, deixar chamamento para a categoria, para além do que já temos feito, no sentido de podermos, a partir desses eventos, não mais pensar a nossa atuação somente em aspectos pontuais de emergências e desastres, mas pensar a nossa atuação na transformação de modos de vida, na transformação de produção de subjetividade e, principalmente, de transformação social. Então, para finalizar, eu quero trazer uma breve fala do Ailton Krenak, quando ele nos diz: se continuarmos entendendo o mundo assim como entendemos, viveremos sempre produzindo incidentes, terríveis incidentes engajados em nome e em defesa do programa da evolução. E só teremos a banalização e o desprezo pela vida como horizonte de expectativa. Digo isso porque o que escolhemos comer, vestir, fazer, criar, tem relação com tudo isso. Mas ao invés de ser habitado, o mundo passa a ser disputado, como se nós tivéssemos recebido o mundo para isso, para a grande e infinita disputa. Quando defendo que precisamos voltar a sonhar, é porque precisamos acreditar na criação de uma inteligência sutil, movente, para permitir que a vida, em sua diferença, coexista. Por isso, quando o céu criar a pressão sobre a terra, digo a você que dance, que suspenda o céu. Os filhos da terra precisam cantar e dançar para que o céu possa dar uma atmosfera vital necessária para o retorno das flores, dos pássaros, das borboletas, das matas, enfim, para a celebração da vida, para o bem viver. Escrever esta carta neste momento crítico das humanidades ou das pluralidades, como gosto mais de dizer, me fez desejar dançar para o céu, me fez querer a vida nessa plenitude e me fez também convidar você que está lendo essas palavras agora para cantar junto, para chamar a primavera, para vivermos juntos e bem. Obrigada. Obrigado, conselheira Maria Luísa Giello. A atuação do CRPRS na catástrofe do Rio Grande do Sul foi a temática da nossa roda de conversa. Convido as e os ouvintes a seguirem nos acompanhando nas redes sociais do Conselho. Obrigado. E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.